Boa noite para vocês. Boa noite para vocês que estão em casa. Bendito seja o nome de Jesus. E vamos estudar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê uma mente boa, que nos ajude não só a recapitular, mas manter isso dentro do coração. Você que está em casa, se lembra o que estudamos? Está lembrado dos detalhes do que vimos? Sábado pela manhã, sábado à tarde, ontem à noite, já estamos no quarto sermão, pela graça e poder do Senhor. Ainda tem mais 5, né? E Deus vai nos ajudar a fazer a coisa funcionar e chegar onde deve chegar. Nós estamos sendo assistidos por anjos dos céus. Você se lembra do texto base que nós estamos estudando? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Efésios. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Rapidinho, você que está em casa, não só me ouça, mas abrindo a sua Bíblia, confira estas coisas preciosas que Deus deixou para nós. Efésios capítulo 3, o Senhor Deus tem ali uma mensagem para nós, de uma maneira muito clara e objetiva, sobre o que está acontecendo agora no céu, em conexão com essa terra. Quando o Senhor deixa esta informação, Ele espera que nós tenhamos diante de todo o céu uma responsabilidade muito grande. Vamos lá? Efésios, capítulo 3, todo mundo abriu? Se você tem Efésios, capítulo 3, vai te ajudar muito a compreender isso agora. Vamos lá? Antes, porém, eu quero orar com você. Você quer orar comigo? Vamos clamar a Deus, pedindo que Deus nos ajude, porque é assunto tão complexo, é tão sério. Eu sei que nossa irmã já orou, e eu queria que você que está em casa acompanhasse isso agora. Vamos lá? Senhor Deus do universo, eu tenho aqui a Bíblia aberta, Senhor, tantas outras Bíblias abertas nessa hora. Quantas vezes ainda antes de Jesus voltar, nós abriremos Bíblias? Nós precisamos, em nome de Jesus, do Espírito Santo. Ajuda-nos a entender, porque são assuntos complexos para nós, mas a tua mão, Senhor, a tua bênção sobre nós, fará com que tudo pareça possível. Queremos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Efésios 3, verso 10, tem a seguinte informação. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida por quem? Pelos principados e potestades aonde? Nas regiões celestes, no céu. Deixa eu comentar uma coisa com você. Esse texto afirma que a igreja vai demonstrar diante do universo qual é a bondade de Deus, quem é Deus. Isso é muito sério. Você consegue na sua vida demonstrar quem é Deus? O céu, que não tem pecado, está esperando isso. Sábado pela manhã, nós tivemos a chance de estudar um pouquinho do que isto significa. A grande responsabilidade que existe, algumas pessoas do mundo estão tentando resolver o problema do mundo. As catástrofes, as misérias, e eles têm um plano, mas Deus também tem um plano. Deus tem um plano de resolver as situações. E Ele disse que a vacina para todo problema no mundo, a vacina que resolve toda dificuldade no mundo, é a igreja. Ele deu a vacina para essa igreja. Sábado à tarde nós estudamos que missão é vitalícia. Não existe missão que seja só por um tempo. Quem se torna cristão tem que ser missionário. E por que Deus pede isso? Porque muito nos foi dado, muito nos será cobrado. Ontem, por exemplo, nós estivemos estudando alguns passos do que é que acontece para alguém entender a salvação. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu ver, não sei se está ligado, você faz favor para mim de olhar, ver esses detalhezinhos, por gentileza. Obrigada, viu? Muito bem, então vamos lá. Ontem nós estudamos, e estamos estudando essa semana, a vindicação do caráter de Deus. Nós estudamos que o problema do pecado aconteceu não só na terra, aconteceu aonde também? No céu. Se o problema do pecado aconteceu no céu e na terra, o problema do pecado é um problema universal, começou no céu e veio para a terra. E se o problema é universal, a solução tem que ser universal.
Lembra que nós estudamos isso? Isso é coisa muito séria. Estudamos que a doutrina do santuário ela é muito importante. Ela é não somente um detalhe, ela é a cosmovisão da Igreja Adventista. É um conceito que une todos os conceitos numa única verdade. Não é algo estático, não é um evento. Observe, todas as nossas doutrinas elas são interligadas. Nós não temos uma seleção de doutrinas, nós temos um sistema da verdade, um sistema de doutrinas. A Igreja Adventista tem uma base na qual ela se situa. Olha o que a senhora White fala a respeito disso. Na carta 208, ela diz que a passagem que mais que todas as outras havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento é a correta compreensão do ministério no santuário celestial. E esse é o alicerce da nossa fé. E ontem eu perguntei para você o quanto você sabe sobre o santuário celestial. Sobre o santuário da terra. Sobre o que aconteceu. Eu não estou perguntando se você sabe os móveis. Nem quantas partes havia. Pátio, lugar santo, lugar santíssimo. Mas o que acontecia ali. Porque quando o Senhor Deus mostrou para Moisés, ele não só mostrou o santuário, mas mostrou o serviço do santuário. Isso é muito importante que nós venhamos a entender. Olha outro detalhe que ela coloca, grande conflito. A passagem que mais que todas as outras havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento foi até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Deixa eu comentar uma coisa. O que é coluna central? O que é base? Por que Sansão pediu para segurar as colunas do templo de Dagon? E quando ele mexeu nisso, o que aconteceu com o resto? É isso que você tem que pensar. Se nós movermos esta coluna, vai ter que cair. O santuário é o alicerce de todas as nossas doutrinas como povo adventista. E precisamos aprender isso. O que Jesus veio fazer? Ele não veio somente salvar do pecado. A razão, se você perguntar para qualquer evangélico, o que Jesus fez por você? Me salvou do meu pecado. O que Jesus veio fazer na terra? Me salvar do meu pecado. Mas não é só isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele veio vindicar o caráter de Deus e o conceito adventista é um pouco mais amplo. Qual é o conceito adventista? Ele veio para esse mundo aqui para assegurar o universo de que o pecado nunca mais iria voltar a acontecer. E ele veio para cá também para exonerar Deus de toda a culpa. Deus estava sendo acusado. Você se lembra disso? Que nós estudamos a respeito disso. Olhamos alguns pontos do santuário, eu pedi que você olhasse, que você observasse. Quem não viu o sermão de ontem deve ver, deve procurar saber a respeito, para que a gente possa entender. Jesus, ele passou por 7 passos até terminar o plano da redenção. O primeiro foi no acampamento, o segundo no altar de sacrifício, o terceiro na pia. Nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso hoje, tá bom? Então, quais são os outros passos? Nós precisamos entender o quarto passo no lugar santo, o quinto no lugar santíssimo e o último, o sexto na porta. E então ele volta novamente para o acampamento. O último passo de Jesus será no acampamento de novo. Isso tudo viu Moisés quando olhou aquela imagem lá em cima do Sinai. Não foram só os detalhes de como era o acampamento, né? 7 passos de volta ao acampamento. Os 7 passos de Jesus no plano da salvação. Do acampamento para o Santíssimo e do Santíssimo para o acampamento. Pensem sobre isso. Do acampamento para o lugar Santíssimo e do Santíssimo de volta para o acampamento. O acampamento ficava quem, gente? Quem que ficava no acampamento? Os pecadores, sim ou não? Você e eu. E ele vai voltar para o acampamento. Presta atenção nisso, para que vocês vejam que coisa interessante, tá? Eu já falei que a situação dos adventistas é mais ampla. Ele veio para me salvar, ele veio para assegurar o universo, ele veio para reivindicar o caráter de Deus. Dá uma olhada, um detalhe que a senhora White fala. Ela compreendeu que a respiração do plano da salvação, ela vai entender essa declaração. O plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. E eu coloquei ali, entre parênteses ali, porque eu que acrescentei. Não era apenas para salvar o homem. Tem ainda uma ideia mais ampla. Não foi para isso apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como deveria ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus diante do universo. Lembra que em Efésios 3 diz que quem vai fazer isso? Nós vamos ajudar a fazer isso.
Efésios 3 diz que nós vamos ter que mostrar diante do universo a bondade de Deus. Nós vamos precisar mostrar isso também. Você tem uma ideia limitada sobre esse problema, você vai ter também uma solução. Se você tiver uma ideia limitada, você também terá uma solução limitada. Então você vai pensar que a coisa é mais simples. Você vai começar a fazer perguntas ruins para Deus. Por exemplo, já tem 2000 anos que ele está fora, por que ele ainda não voltou? O que ele está fazendo? Se ele já resolveu o problema do pecado na cruz. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Jesus já resolveu o problema do pecado na cruz, por que ele ainda precisa interceder por nós? O que ele está fazendo até 1844? Para pensar, mas por que precisa se ele já resolveu o problema do pecado na cruz? O Senhor Deus precisa vacinar. O plano da redenção é garantir a segurança eterna de todo o universo. Cada passo da vida de Lúcifer e cada passo da vida dessas pessoas precisa ficar claro diante do universo. Isso leva tempo. Em Hebreus 8, nós encontramos uma verdade muito grande relacionada ao santuário. Vocês se lembram que ontem nós estudamos que dentro da arca havia a tábua dos 10 mandamentos, que a arca possuía 2 querubins ungidos, e um deles era Lúcifer. Lembra disso que nós estudamos ontem? Lembra também que quem se senta, o propiciatório, é o trono de Deus. Estudamos muitos detalhes interessantes sobre isso. Estudamos que o reino de Deus é um reino eterno, onde Jesus, o seu filho, recebe o poder, a glória e a honra. Mas Deus havia criado todos os anjos. Jesus havia criado todos eles. E, ao relembrar os passos que nós estudamos, Deus havia criado também Lúcifer. Só que, infelizmente, Lúcifer começou a ter ciúme do Senhor Jesus. E, ao ter ciúme de Jesus, ele começou a espalhar essa miséria para outros anjos. Olha lá, dá uma olhada no que está escrito em Primeiros Escritos. Satanás teve ciúme de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem. E porque ele não foi, encheu-se de ciúme e inveja. Satanás pecou antes dessa terra ser construída. Guarda esta informação. A terra ainda não havia sido feita quando Satanás foi expulso do céu, tá? Ali está escrito com clareza, eu coloquei os textos ontem para vocês. Um grande problema que Lúcifer tinha: eu subirei ao céu, eu procurarei e me tornarei melhor que os outros anjos, eu farei. Ele tinha uma miopia espiritual, né? E Satanás começou a recrutar seguidores mentindo sobre Deus, caluniando sobre Deus. Este é o significado de comércio que ele tinha com as outras nações. Ele foi recrutar simpatizantes. E ele chegou também a comentar uma coisa interessante com Eva. Muito interessante o que nós vimos ontem. Quando esse pecado se transforma, começa no céu e vem para a terra, Lúcifer traz uma miséria muito grande para essa terra. Os argumentos que ele usou contra Deus, ele traz para essa terra. Quais foram os argumentos? Deus é mentiroso. Ele está fazendo parecer que Deus é mentiroso. Ele guarda segredos. Ele ia criar a terra, não contou para ninguém. Pensa nisso. E ele tem favoritos, porque ele não falou para mim. Ele só falou para Jesus. E quando ele vem aqui na terra, ele faz a mesma coisa, da mesma forma com Eva. E ele conseguiu levar a nossa raça dessa maneira. É a linguagem dele. Como é que Deus vai resolver tudo isso? Quando caminharmos pelos 7 passos do santuário, vamos ver Deus resolvendo cada uma das mentiras de Satanás, diante do universo inteiro, contando para o universo, respondendo todos os argumentos do diabo. Vai ser resolvidas todas as questões. Abra a sua Bíblia no texto de Colossenses, por favor, rapidinho. Colossenses, capítulo 1, para que você possa, pela graça e poder de Deus, ver que o Senhor Deus não quer só reconciliar essa terra, Ele quer reconciliar também o céu inteirinho, diante de todos os olhos, diante de todas as vidas. Colossenses capítulo 1, o Senhor Deus nos mostra ali no versículo 19 e 20, o que você precisa de base para entender o que vamos falar agora, tá bom? Colossenses, abra, você que está em casa também, não deixe de ler, por favor, você vai precisar observar esses detalhes, tá? Para que você possa ter essa certeza, tá bom? O propósito do plano da redenção é que seja morta a infecção. Não pela força, mas pelos passos que Jesus dá no santuário. Então, eu vou precisar mostrar para vocês agora esse texto de Colossenses 1, verso 19 e 20. Diz assim: pois foi do agrado do Pai que toda
plenitude dele habitasse, e que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão aonde? Estão aonde, gente? No céu. Então Deus não quer resolver só o problema na terra, quer resolver no céu também. Agora, observe, por favor, mais esse detalhezinho. Eu quero comentar com você as 3 etapas do juízo. Vamos analisar o juízo porque é o assunto de hoje. Eu quero fazer uma pergunta para você. Satanás acusou alguém no céu. A quem ele acusou? Deus. Então, quem é que está em primeiro lugar sendo julgado? Deus. Não tenha dúvida. O primeiro julgamento que acontece, por isso Deus precisa passar por todos os passos, é o dele mesmo. Ele precisa cortar, quebrar todos esses argumentos para que se faça entendido. Vamos entender como que acontece esse julgamento? São 3 etapas para que o julgamento celeste aconteça. O que acontece no céu quando alguém se arrepende do pecado? Abre a sua Bíblia em Lucas. Eu preciso que você veja isso daqui para você ver como o céu está mais interligado com a terra do que você é capaz de imaginar. Vai lá em Lucas, por favor, para que você possa entender algumas coisas bonitas hoje. E eu queria que você fosse assim com muita calma, mas que com a certeza absoluta que o Senhor Deus, na sua misericórdia, abre mais o leque do que somos capazes de dizer. Tá bom? Vamos lá. Lucas, capítulo 14, por favor. 15, verso 10. Diz assim: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por que os anjos ficam felizes quando um pecador se arrepende? Por que Deus fala que é diante de Deus, dos anjos, que acontece isso? Você quer ver outro texto interessante também? Lucas 12, 8. Volta só um pouquinho e dá uma olhada em Lucas 12, 8. Rapidinho. Pega lá Lucas 12 e veja o verso 8. Gente, eu preciso que vocês levem em conta esses textos para que vocês entendam o que nós vamos falar agora. Lucas 12, verso 8 diz assim: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará aonde? Aonde? Diante dos santos anjos e diante de quem mais? Por que toda vez Deus cita os anjos como sendo responsáveis por alguma parte? Peraí. Deus precisa explicar isso para os anjos? Sim ou não? Precisa. Os anjos tiveram dúvida. Foram anjos que caíram do céu. Anjos perderam o céu. Nós tivemos uma quantidade imensa de anjos que nós perdemos da nossa família. E os outros todos ficaram observando o que Satanás disse. E Deus deu um tempo para Satanás provar quem estava certo e quem estava errado. E hoje, Deus precisa mostrar diante dos anjos, diante do céu, diante dos mundos não caídos, nesta terra e até para Satanás, que ele está certo. Vocês sabiam disso? Ele diz que ele vai confessar diante de Deus e diante dos anjos. Veja outro texto também. Apocalipse 3:5. Ele é mais claro ainda. Dá uma olhadinha no que diz Apocalipse 3:5. Por favor, eu queria que ao abrir você enchesse o seu coração e você lesse isso assim falando claramente do juízo, com a respiração ofegante como eu fico quando eu leio coisas desse tipo. Dá uma olhada no que diz em Apocalipse capítulo 3, falando bem claramente desta hora. Apocalipse 3, verso 5. O Senhor Deus diz o seguinte: ao que vencer, será vestido de vestiduras brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do quê? Isso aqui está falando sobre julgamento, sim ou não? No livro da vida. Mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de quem mais? Diante dos anjos. Espera um pouquinho só. Eu preciso que você entenda uma coisa. Gente, agora, há seres celestiais que são fiéis a Deus, há anjos não caídos, aos habitantes dos mundos não caídos, todos estão envolvidos nesse julgamento diante de Deus. Eu vou repetir o que eu estou dizendo para você. Seres celestiais, anjos puros, anjos que não caíram,
habitantes dos mundos não caídos, todos estão envolvidos nesse julgamento com relação a Deus. Por isso Deus precisa falar para eles. Também temos seres terrestres que são fiéis a Deus. Sim ou não, gente? Eu quero que você pense nisso. Então Deus não tem só seres no céu. Tem gente na terra que é fiel a Deus, que são os redimidos e que morreram. Existe gente que morreu em Cristo que são fiéis. Sim ou não? Deus vai precisar ressuscitar. São os redimidos. Esses vão, e alguns vão estar vivos na volta de Jesus. Porque Deus precisa resolver com todos que viveram nesse planeta. Mas também há seres celestiais que não foram fiéis. Quem são eles? Também são os anjos maus. E existem seres nessa terra que não foram fiéis. São os ímpios. Eu queria que você pensasse em todos esses grupos. Com todas essas pessoas, Deus tem uma conta a acertar. Também temos os que são infiéis e todos os seres do universo estarão diante de Deus nessa grande, tremenda responsabilidade. Agora, Deus tira a dúvida em 3 etapas. Como é que essa etapa, a etapa de que Deus vai resolver essa situação no céu? Eu preciso mostrar para você. Em primeiro lugar, quem está sendo, como eu disse, incomodado, né? É o Senhor Deus. Quem é que está envolvido? Seres celestiais, anjos que não caíram, seres terrestres fiéis, mortos em Cristo, anjos maus, seres humanos infiéis e seres humanos infiéis, vivos e mortos. Concorda com isso? Sim ou não? Leia essa lista. Você concorda que esses são todos os seres que viveram diante do universo? O que eu quero dizer com isso? Na verdade, todos os seres do universo, sem falhar um, terão que reconhecer e decidir quem é que está certo na luta. Ninguém vai permanecer no céu, ninguém vai morar no céu sem decidir quem está certo, se Satanás ou Deus. É importante demais você entender essa parte. Nunca nenhuma pessoa vai chegar lá sem isso. Agora, Deus vai tirar as dúvidas que Satanás deixou em 3 etapas. Como é que ele vai fazer isso? Para a maioria dos cristãos, o juízo é um evento. Eles dizem assim, ó, Jesus vai voltar e então ele vai levar todo mundo para o céu. Alguns dizem que até arrebatamento acontece. Mas para o cristão, o juízo no céu não é um evento. Para o cristão adventista, a situação não é um evento, é um processo que dura séculos. E nós sabemos que começou em 1844 e só vai terminar depois do milênio. Esse julgamento, essa parte responsável pelo trabalho de Deus, ele não passa por um momento só. Leva muito tempo para que Deus consiga fazer. Quais são essas 3 etapas? A primeira etapa, antes da segunda vinda de Cristo. Convencer aos seres celestiais. Vocês sabiam disso? O trabalho que Jesus está fazendo antes de que ele volte não é para nos convencer. Esse trabalho que ele vai fazer até o dia da volta dele é para convencer os seres celestiais de que ele era justo. Quando for o milênio, que é a segunda parte do julgamento, durante o milênio, é para convencer quem? Quem subiu com ele. Para convencer os fiéis. E depois do milênio, a terceira parte, é para convencer a quem, gente? Satanás e os ímpios. Eu quero que vocês entendam bem isso daí. Todo mundo olhando para lá e eu quero que vocês leiam junto comigo. Porque se você não entender isso, você não vai ficar com a clareza das coisas que vão precisar falar amanhã e depois. Quais são as 3 etapas do juízo de Deus? Primeiro, antes da segunda vinda, Deus precisa convencer os seres celestiais. Quem que ele vai levar para o céu? Quem são as pessoas que ele vai colocar lá? Porque se o céu tem dúvida de quem está certo e quem está errado, e eles olham de cima para baixo, lembra que ontem nós lemos em Coríntios, que todos estamos sendo assistidos aqui na Terra. E eles olham de cima para baixo e dizem, olha a vida da Maísa, eu tenho que cuidar para que ela não venha aqui e faça a mesma coisa. Porque o que estraga o mundo são nossas atitudes. Lembra de sábado de manhã? Nós estudamos sobre isso. São seres humanos que estragam o planeta. E se nós fôssemos com as mesmas atitudes para o céu, nós estragaríamos o céu. Então, esta quantidade de gente que está sendo observada agora, não é para convencer a nós. Este juízo que está acontecendo agora é para convencer os seres do céu. Que Deus só vai levar para lá quem realmente quer viver no céu. Quando então formos durante o milênio, vai ter juízo outra vez. E este juízo será para convencer quem? Os fiéis. Por que os fiéis vão precisar ser convencidos? Quando entra lá, gente, eles vão dizer assim, ó. Gente, por que não está aqui fulano? E também se incomodarem porque vão dizer, eita, fulano está aqui, mas nem devia estar.
E então vamos passar um bom tempo olhando e vendo todos os detalhes de cada caso. Por isso que nós vamos observar e ver se Deus agiu corretamente em cada caso. Então, durante o milênio, será para convencer os fiéis. Depois do milênio, quem mais fez parte do universo? Satanás, seus anjos e os ímpios. Não vão estar no céu, mas terão que ser convencidos também. Dizer, o Senhor é justo, eu vou morrer porque realmente eu mereci. Entenderam isso? Tá. Agora vejam mais esse detalhe aqui. O juízo não é um evento, irmãos, é um processo. Guarda essa frase. Vamos falar comigo? Pregue comigo essa noite. O juízo não é um evento. O juízo é um processo. E o propósito do processo é o quê? Exonerar a Deus. Você ter certeza absoluta que Deus não foi culpado da situação. Olha isso aqui mais, presta atenção. 3 formas que o juízo se estabelece. Tá? Primeiro, investigação. Depois, sentença ou veredito. E depois disso, a execução do veredito. Não existe outra maneira de se fazer um juízo. O juízo precisa dessas 3 partes. Quando essas 3 partes são feitas, o Senhor Deus, então, executa o trabalho que precisa ser feito. Aliás, eu preciso mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu volto? Sim. A investigação é pré-milenar. A sentença é durante o milênio. Por isso que alguns vão ficar aqui antes. Quando Jesus voltar, eles não vão para o céu. E então a execução só depois do milênio. Vocês concordam com isso, sim ou não? Isso está claro na cabeça de vocês? Está claro? Ok. Então agora observe a próxima parte. Antes da segunda vinda, Cristo está investigando, examinando cada caso. Isso está acontecendo aonde agora? No céu, né? Começou por Adão e foi pronunciada a sentença para ele. Eu não sei se você sabe que já foi pronunciada a sentença sobre Adão. Salvo. Não é legal isso? Aliás, ele não sabia, né? Ele não tinha ideia quando ele estava vivo. Nós sabemos que estamos morando no final da história. Mas foi dito sobre Adão que ele será salvo. Agora veja, quando Jesus voltar, ele vai executar a sentença sobre Adão. Qual foi a sentença sobre Adão? Você vai embora para o céu. O juízo faz com que ele mostre e faça a sentença. Quando? No dia da volta dele. Agora você vai ser sentenciado. De quê? A salvação. Entendeu? E a sentença sobre quem não foi para o céu é dormir 1000 anos e depois dos 1000 anos, então receber a execução. Qual é o propósito do juízo antes do milênio? Convencer os seres celestiais. Avante agora. Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Esses dias nós estávamos fazendo o estudo das quintas-feiras e eu passei esse assunto para o pessoal e eu gostaria de repassar essa situação com você agora. Abre a sua Bíblia para você ver essa cena do juízo. Todo mundo com a Bíblia aberta. Daniel capítulo 7, bem rapidinho. Vamos lá, você não pode perder essa chance agora de observar alguns detalhes. Daniel capítulo 7, vamos? Daniel capítulo 7, ele estava tendo uma visão. E num momento da visão, ele vê um acontecimento em algum lugar. O que você vê no verso 9? Eu continuei olhando, até que foram postos o quê? Os tronos. E o ancião de dias se assentou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é o ancião de dias? Quem é? É Jesus? É o anjo Gabriel? Quem é o ancião de dias? É o pai de Jesus. Guarde essa informação. Este é o nome que ele recebe no juízo. Ancião de dias. Vamos ver a descrição dele? Continua. A sua veste era branca como a neve. O cabelo de sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era chama de fogo e as rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Olhem para cá, por favor. Esta cena do Pai sentado no trono e milhões de anjos ao redor dele, com livros abertos, é clara na sua mente de que é um juízo, sim ou não? Desassentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Sobre quem está sendo trabalhado nessa hora
nesse julgamento. Eram livros para abrir para quê? Só para que você entenda aqui uma situação. Olhe bem para que você possa compreender. Esta visão que Daniel teve foi nesta parte da visão. Vamos ver. Ele tinha visto um leão, que significava Babilônia, um urso, que era o Medo-Persas, um leopardo, que era a Grécia, um animal terrível e espantoso, que era Roma papal, os 10 dedos, Roma dividido, em 10 reinos que formaram a Europa, o chifre pequeno era Roma papal, né? Desculpa, animal terrível é Roma pagã, viu? Ali está errado. Agora, chifre pequeno, Roma papal, que durou até 1798. Sabe uma das vantagens de morar no final da história? É que você não precisa provar nada, a história já provou. A Bíblia estava dizendo isso na época de Daniel, só que tudo isso que Daniel tinha visto já aconteceu, tá bom? Então, este reino, chifre pequeno, durou até 1798. Só que depois de 1798, quando o chifre pequeno apareceu e fez guerra aos santos, ele viu o juízo após 1798. Daniel viu o juízo. Portanto, esse juízo não aconteceu antes do chifre pequeno aparecer. Apareceu depois do chifre pequeno. Tá entendido? Avante, olha lá. Livros foram abertos e o ancião de dias sentado em frente a milhões de anjos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Juízo aberto. Deus está lá, o Pai. Anjos estão presentes. Nós já mostramos desde o início que o próprio Jesus quer que seja falado na frente dos anjos. É preciso os anjos entenderem o que está acontecendo. Quem que está faltando nessa cena? Quem, irmã? Jesus! Peraí, o Pai está, os anjos estão, os livros estão abertos, eu estou lá, porque se é sobre mim, eu estou lá. Peraí, mas está faltando alguém, é Jesus. Aonde está Jesus nessa cena? Cadê Jesus? Ali tem os milhares de anjos, tem o ancião de dias, tem os livros. Quem que está faltando? Corre agora em Daniel 7, versos 13 e 14, para você ver de onde vem Jesus para chegar nessa cena. Olha lá, 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi vindo nas nuvens dos céus um como filho do homem. Olha ali. Ele se dirigiu a quem, irmãos? Aonde ele foi? E o fizeram chegar até eles. Deixa eu comentar uma coisa. Foi visto Jesus no céu. Isso aqui não é a volta de Jesus a essa terra. É a volta de Jesus, Jesus indo para onde? Para que lugar? Aonde o Pai está? Mas aonde fica o trono? Em que lugar do céu? Lugar santíssimo. Jesus está entrando em que lugar aqui em Daniel 7, 13? Aonde ele está entrando? No lugar santíssimo. Deixa eu comentar uma coisa a você aqui. Quando Jesus... Isso aqui é após 1798. Te assusta agora. Quando nós falamos, como povo de Deus, que Jesus entrou no lugar santíssimo em 1844, você não precisa, eu acredito 100% no que a senhora White fala, mas você não precisa pegar nenhum livro da senhora White para provar que Jesus entrou após 1798 para julgar no lugar santíssimo na frente do Pai. Você acabou de ver isso na Bíblia. Você consegue provar pela Bíblia o que o Senhor Deus está te mostrando. Eu vou falar de novo para você ver. Sentou-se o tribunal, sim ou não? O Pai estava lá, anjos estavam lá, livros estavam lá, começou a se chamar nome por nome, só que faltava alguém. E foi visto nas nuvens dos céus Jesus vindo. E o fizeram chegar aonde? Ele veio para a terra ou foi para o ancião de dias? Em que lugar Jesus entrou nessa hora? Aonde o Pai fica? Lugar santíssimo. Jesus entrou no lugar santíssimo em Daniel 7, verso 13. Tá claro para vocês? Sim ou não? Olha que coisa importante, isso é muito importante. Aí continua. O que ele foi fazer lá na frente do Pai? O que aconteceu ali na frente do Pai? Essa parte é muito importante. Jesus foi levado até a presença do ancião de dias. Mas o que ele foi fazer lá? O que aconteceu ali? Qual era o trabalho que ele foi fazer lá? Por favor, observe aqui, ó. Leia o verso 14. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passa. E o seu reino é um reino que não será jamais destruído. Olhe para cá. Na Bíblia, reinos são pessoas. O que Jesus foi receber lá diante do Pai?
que o Pai deu para ele? O domínio de quem? De pessoas. Jesus foi lá na presença do Pai receber gente. Jesus, receba o seu reino. Eu agora vou mostrar para você quem são os teus. Aqui eu vou te dar o juízo agora, para que você, pela graça e o poder de todo o céu, possa julgar e ter filhos agora. Vai ser você todos teus. Por isso que Jesus começa esse trabalho lindo. Jesus recebe o reino, que são pessoas, né? O juízo ocorre antes de Jesus voltar. E vemos que esse juízo acontece no céu, porque foi na frente do ancião de dias. E o ancião de dias mora onde? No lugar santíssimo. E foi após 1798, antes da vinda de Cristo. Tem que ser demonstrado diante do céu quem não aceitou o diabo. Vocês precisam pensar nisso. Porque só vai para o céu quem não aceitou. Você se lembra que Lúcifer foi em todos os mundos? Quem vai ficar do meu lado? Não foi isso? Quem que Deus vai levar de volta? Quem não ficou do lado de Satanás. Essa é a parte principal. O que está sendo visto no juízo? Quem não aceitou os argumentos de Satanás. Quem não aceita na sua vida o que Satanás pede. E isso acontece através de investigação, de sentença e execução. Essa parte é importantíssima você saber. Avante. Os seres celestiais, então, na hora que nós entrarmos no céu, eles vão dizer o seguinte: Senhor Jesus, cada pessoa que o Senhor decidiu que ia salvar-se, se salvou em harmonia com o quê? Com o seu caráter. O Senhor tem o direito de trazê-los para o céu. Eu preciso explicar uma coisa para vocês. Você sabia que Jesus respeita os seres que estão no céu? Muito. Eles não são obrigados a morar com qualquer um. Está provado para eles que quem vai para o céu é porque quer mesmo morar com eles. Que quer seguir as regras que estão lá. E este juízo acontece antes de Jesus voltar. Por isso que para morar com anjos, os seres do céu têm que se convencer de que aquelas pessoas têm o caráter de Jesus. Entenderam isso? Por isso o juízo antes de Jesus voltar. Avante. A segunda etapa do juízo não é para os seres celestiais. A segunda etapa do juízo acontece lá no céu, durante o milênio. O que vai acontecer lá? É para os fiéis que foram levados para o céu. Eles vão perguntar, por que é que não tem algumas pessoas aqui? Não é? E por que tem algumas pessoas que eu acho que não deveria estar aqui? Algumas pessoas vão comentar isso. Então nós teremos a chance de observar. Eu acho isso muito interessante. Vamos investigar a vida das pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso me acontece bastante porque eu atendo pessoas do mundo todo. E quando eu atendo pessoas, uma das minhas grandes preocupações é nunca contar o que a pessoa me contou. Não pode, ninguém quer passar pelo risco de que alguém conte as misérias que ela fez ou que ela sente. Mas você já pensou que todas as coisas relacionadas à nossa vida estão escritas com todos os detalhes, até um olhar torto, até uma ideia, está tudo escrito. Isso será examinado detalhe após detalhe. Você consegue imaginar 1000 anos observando os detalhes, cada detalhe a respeito da vida dos que não foram? Quantas coisas nós vamos observar? E mais, olha, os justos dirão, para depois dessa, deixa eu voltar aqui. Os justos dirão, claramente, depois de ler todos os livros, dirão o seguinte para Deus: o Senhor é absolutamente justo por deixar essas pessoas lá. Vai ficar claro diante do universo. Vai ficar claro para eles que esta situação não pode acontecer de forma nenhuma, sem que houvesse a atitude do Deus Pai trabalhando por eles. Eu queria que você abrisse em Apocalipse 22, bem rapidinho. Apocalipse 22, corre lá, versinho 11. Tem um detalhe interessante que eu quero que você perceba, por favor. Apocalipse 22. Vai ser dito algo um pouquinho antes de Jesus voltar, que é a decisão muito séria de algo, de uma parte principal do juízo, quando Deus disser, acabou a última pessoa que eu preciso levar para o céu. Ele vai dizer, quem é injusto, 22:11.
faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, continue a santificar-se. Interessante isso, né? Que a santificação é um processo que vai demorar muito. E ainda quero comentar uma coisa para vocês. Inclusive no céu. Nós vamos chegar no céu sabendo tudo? Não? Não. Não vamos chegar no céu sabendo tudo. Outro detalhe. Nós vamos chegar no céu sabendo entre nós e os outros mundos, os seres dos outros mundos. Nós seremos menor que eles? Nós seremos menores que eles? Em capacidade, em sabedoria, em compreensão? Sim ou não? Em tamanho, em altura? Sim ou não, gente? Sim. Então não seremos perfeitos ainda ao entrar no céu. Vocês entendem que é um processo? Não é um evento, é um processo. Vai demorar 1000 anos para a gente estar na altura que deveria estar. Vai demorar 1000 anos para entendermos uma série de coisas. É preciso uma série de detalhes. Por isso a palavra de Deus também diz, olhe bem, e o justo continue a santificar-se. É muito interessante ver isso, não é? Eu acho muito bonito parar para pensar. Então, durante o milênio vai ficar claro para os fiéis que Deus era justo, porque vão olhar nos livros do céu. Agora, o Senhor Deus, em Apocalipse 20, eu quero que você abra lá, porque isso aqui é importante demais também. Apocalipse 20, nessa parte que vai trazer para nós uma informação muito interessante. Vai lá, Apocalipse 20, verso 11. Eu queria que você visse aqui um detalhe interessante. Então vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre o trono, e da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olhe para cá agora. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Este julgamento é antes da vinda de Jesus ou depois? Esse julgamento de Apocalipse 20 se refere a que grupo? Vamos lá. É antes ou depois? Depois, com certeza absoluta. Sabe por quê? O Senhor Deus já julgou, quando ele vem nesse trono branco, ele já julgou todos os que estariam no céu. Antes da segunda vinda, estaremos lá simbolicamente pelo que está escrito no livro. Só que depois da vinda, da mesma forma, os ímpios estarão diante do trono pelas coisas escritas no livro. Aqui diz que eram mortos. Eles estavam na presença de Deus só pelo que estava escrito nos livros. Tá entendido? Então, é como se estivesse chamando. É como agora. Uma coisa que eu não compreendo, mas eu aceito. Toda vez que é chamado meu nome no céu, Maísa, Jesus, o Filho de Deus, se apresenta e diz, eu sou Maísa. Vocês sabiam? Cada vez que um Filho de Deus aceita o Senhor Jesus em seu lugar, está dizendo diante do universo todinho, Jesus é meu representante. E quando o seu nome é chamado, Jesus vai e se apresenta. A quem Deus vê quando o seu nome é chamado? Ao Senhor Jesus. Não é a você que ele vê. Isso que significa trocar de lugar com Jesus. Aceitá-lo como seu salvador, como seu advogado, seu representante. Agora, os mortos têm quem os represente? Não. Eles não aceitaram Jesus. Os mortos ímpios não têm quem os represente. Os mortos ímpios não têm, não existe como. E eu estou falando aqui depois do milênio. Os mortos ímpios aqui não têm quem os represente. Então eles aparecem como? As suas obras os representam. Por isso que eles vão ser julgados conforme as suas obras. É o que o texto diz. Interessante isso, né? Isso me faz pensar muito nessa hora terrível que vai acontecer na Terra. Só que lá diz também que nós vamos julgar também quem? Os anjos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia num texto muito conhecido, que todo mundo fala. Vai lá em 1 Coríntios, rapidinho. Eu queria mostrar um detalhe para você. 1 Coríntios é um texto que você sabe, mas que eu queria analisar com você agora. 1 Coríntios 6. E aqui, Paulo está sendo usado para comentar um detalhe
que às vezes acontece muito aqui na Terra. 1 Coríntios 6, abriu, todo mundo abriu, diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que vocês hão de julgar a quem? Nós vamos julgar o mundo inteiro, sim ou não? Vamos. E quem mais também? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, está claro aqui. Isso aqui é durante o milênio. Sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveremos de julgar até os anjos? Irmãos, vocês sabiam que como uma tremenda de uma... Eu imagino a tecnologia como deve ser no céu. De você conseguir enxergar como foi, quando fez e de que maneira aquela situação que está sendo vista no livro. Da mesma maneira. Será visto cada detalhe sobre a vida de cada anjo. A queda de Satanás, nós veremos todos os detalhes. Coisas que a senhora White viu, que foi dada a oportunidade a ela, nós veremos durante o milênio. Para que a gente tenha condição de tomar o partido. Ainda diz, quanto mais as coisas pequenas desta vida, julgaremos os anjos, irmãos, os anjos maus. Quanta coisa terrível descobriremos ao olhar e ver a vida deles. Como deve ter sido isso? Como será para Satanás? Todas as coisas ficaram patentes. Vocês já escutaram ou já leram na Bíblia que não existe absolutamente nenhuma coisa que ficará escondido? Quem de vocês já leu? Nada ficará escondido, nada. Se você não quiser que alguém descubra algum pecado, alguma miséria que você fez, só tem uma chance, você tem que confessar. Porque aquele que confessa e deixa, o Senhor joga no fundo do mar. Só tem um jeito de sumir o seu pecado. Se Jesus tomar conta dele. Se ele for esquecido. Se esse pecado for perdoado. Não existe outra forma. Se não for perdoado, será visto pelo mundo todo. Por todos os seres. Uma multidão vai ver. Todos eles. Inclusive os de Satanás. Os de Satanás eu tenho certeza que não tem como, de outra forma, deixar essa situação passar. Os justos vão dizer, então, depois de julgar, o Senhor é justo, por deixar essas pessoas lá na terra, por não trazer para cá. Eles terão oportunidade de dizer isso. Isso durante o milênio. Avante. Todas as mentes do céu, então, todas as mentes, estarão em pleno acordo. Todos os que subirem para o céu, junto com os anjos, junto com os mundos não caídos, terão certeza absoluta que Deus estava certo. Sim ou não? Isso durante o milênio. Os anjos já vão ter certeza, porque participaram do juízo antes da volta de Jesus, antes de Jesus vir, aquele que começou em 1844. Então estes anjos já estão livres de qualquer situação. Os que fiéis que foram para o céu também vão ficar contentes e satisfeitos, porque eles participarão do juízo durante o milênio. Mas está faltando alguém. Tem dois grupos convencidos, fiéis e os anjos fiéis. Mas quem está faltando ainda se convencer? O anjo mau. Quem falou isso? Gente, que legal. O anjo mau. Vocês sabiam que Deus diz, todo joelho me confessará diante do universo. Todo, sem falhar nenhum. Os seres do céu vão estar claros, os seres da terra que foram para o céu vão estar com a clareza na mente, mas quem que ainda falta? Olha que coisa séria. Nós sabemos que passará diante assim que Satanás vê toda a multidão de ímpios sendo levantados da terra, irmãos. Olha que coisa terrível. Eles vão ressuscitar exatamente como morreram. Quem morreu correndo da polícia, ressuscita procurando a polícia que estava correndo atrás deles. Verdade. Quem morreu com uma dor miserável, acorda daquela mesma forma. Quem morreu por um câncer, acorda do mesmo jeito. Vocês podem imaginar que coisa miserável? Com a mesma ira, com o mesmo ódio. E Satanás agora não vai estar invisível. Vai estar no meio deles. E vai tentar fazer de novo uma rebelião, porque é natural de sua natureza. É a coisa mais simples que ele é capaz de fazer. E eles vão tentar e vão fazer armamentos de guerra. Diz que ali no meio está Nero, com toda a sua impiedade. Também está sua mãe, que era Agripina. Essa é uma linguagem da senhora White. Diz que Agripina vai estar ali. Agripina foi quem ensinou Nero
a ser esse monstro de crueldade que ele era. Vão estar os grandes generais de todas as eras, e eles vão se unir a Satanás, porque até esse momento, abra seu ouvido, eles não vão achar que Satanás foi quem os enganou. Até esse momento eles acham que Satanás é amigo, vocês sabiam? E Satanás vai enganá-los novamente, dizendo, tá vendo aquela cidadezinha descendo ali, ó? Aquelas pessoas estão querendo tomar a nossa terra. Vocês já perceberam esta guerra geográfica que tem no planeta? Por que as pessoas lutam tanto por seu espaço? Somos todos seres humanos, ainda que brancos, ainda que ricos e pobres, ainda que velhos e jovens, empregado, empregador, todos nós. Por que é que nós temos que ter barreira alfandegária? Isso é resultado do pecado. Deus nunca pensou em algo assim. Isso é resultado do pecado. Nós aqui temos divisão entre um povo e outro. Temos divisão entre uma nação e outra. Após o milênio, as pessoas vão ressuscitar com esse mesmo sentimento. Está descendo aqui, nós vamos tomar essa cidade aí para se tornar nossa. E então, o Senhor Deus fará algo tremendo. Irmãos, quando a cidade santa descer, ali no Monte das Oliveiras, ele vai se dividir em dois. E a cidade santa desce. E ela tem o tamanho, irmãos, de São Paulo a Cuiabá. Vocês que são brasileiros podem saber a respeito disso. Dá 2.200 quilômetros deste lado, 2.200 desse, 2.200 desse, 2.000. É uma cidade muito grande. É um quadrado perfeito. E ela desce ali, não sei se vocês sabem dessa informação que o Senhor Deus deu. Ele comenta que a cidade santa vai descer, e quando ela descer, todos os seres do céu descerão junto. Olha que coisa interessante. Daqui uns dias, quando Jesus vier, ele vai vir com todos os anjos, não é isso? Só que depois do milênio, ele não vai vir só com os anjos. Quem que vai descer com ele? Todos os salvos. Nós não vamos estar dentro da cidade. Eu queria que você soubesse disso. Ok? Deixa eu dizer para vocês que vocês possam compreender essa parte importante agora. Olha só. A cidade santa desce, irmãos. Todos os seres descem junto com Jesus, igual Jesus vai voltar com os anjos daqui um dia em sua próxima vida. E olha o que vai acontecer. A cidade santa vai descer vazia. Vai descer sobre o Monte das Oliveiras vazia. E os santos que estão voando com Jesus em direção à terra, aqueles que estiveram julgando durante o milênio, vão ver Jesus abrir as portas da cidade de par em par e os justos vão entrar. Os anjos também. E nessa hora o Senhor Jesus vai fechar as portas e o grupo de pessoas ao redor da cidade de Deus vão se reunir como a areia do mar ao redor da cidade para atacar a cidade. E eles vão olhar porque a cidade de Deus tem os muros transparentes de um metal que a gente não conhece, né? Mas este metal vai permitir que quem está dentro veja quem está fora. E quem está fora enxerga quem está dentro. E os de fora vão começar a acusar. Eu podia estar aí. Eu poderia ter estado. Não fosse eu ter nascido onde eu nasci. Eu nasci de uma mãe terrível, de um pai... Cada um vai dizer uma coisa. Só que para cada pecado de fora, Jesus vai ter alguém dentro que vai dizer: eu também nasci de um lar terrível. Mas eu estou aqui pela graça de Jesus. Outro se levanta e diz: eu tive um marido muito difícil. E uma mulher se levanta: eu também tive um marido difícil. Eu estou aqui pela graça de Jesus. Para cada miséria e dificuldade de fora, o Senhor Deus terá alguém dentro que vai provar que não precisaria de jeito nenhum, nenhuma pessoa ter ficado para fora. Pelo mesmo poder que as trouxe para dentro, pelo mesmo poder que as salvou, elas poderiam ter sido salvas. Só que aí nessa hora, Jesus se levanta num grande trono, irmãos, branco. E ele se levanta e se coloca na parte mais alta do muro. E quando Jesus se coloca na parte mais alta do muro, o anjo Gabriel vem trazendo uma coroa para coroar Jesus. E nessa hora, como uma visão panorâmica diante de todos os ímpios, diante de Satanás, seus anjos e todos, como areia do mar. Eu quero que você imagine o que é como areia do mar. Pode imaginar pessoas fervilhando, uma multidão lá fora.
e vai passar ali na tela todos os pecados que as pessoas fizeram. Só que os ímpios não vão atacar a cidade. Eles vão atacar a Satanás. As armas que prepararam vão atacar, sabe? Porque eles viram agora quem foi que os enganou. E nessa hora, descerá fogo do céu. Onde estão as imagens? Não está aí, né? Então descerá fogo do céu, irmãos. É uma coisa muito importante. E destruirá todos os ímpios. É um momento muito interessante para você poder ver. Nessa hora, Deus terá vindicado o último detalhe de sua história. A última parte. Serão destruídos e também tentando destruir a Satanás. E o Senhor Deus terá destruído a raiz e os ramos. E então começará a história outra vez. Satanás e seus anjos e todos os ímpios, todos os seres que estão no céu, todos os que estão na terra, todos os que estiverem dentro da cidade santa, todos os que já respiraram nessa terra, todos, ímpios e justos, se ajoelharão na frente de Jesus quando estiver em cima do trono. E diz que a força da verdade vai fazer com que todos ajoelhados digam: Tu és justo. Tu és justo. O próprio Satanás vai ter que dizer. Pode imaginar isso, irmãos? Quando eu olho esse tipo de coisa, muito, muito importante pensar nisso. Todos se ajoelharão diante do trono, diante da presença do Senhor. Eu quero dizer para você, Deus não toma soluções rápidas. Deus demora a fazer a coisa, porque Ele quer fazer a coisa muito bem feita. Ele quer que se ajuste todos os detalhes, que todos os seres do céu, da terra, todos que um dia já existiram, tenham a certeza absoluta, porque eles vão ter certeza que não querem passar nunca mais por isso. Nunca mais passar por essa situação. 2 pontos mais que eu quero tratar com você, antes da gente ir embora. Se Deus sabia que Lúcifer iria pecar, por que criou? Vocês já ouviram essa pergunta, sim ou não? E outra pergunta, se Deus sabia que todas essas misérias viriam, por que Ele criou Adão e Eva? Me responda. É importante que você pense sobre isso, e hoje eu quero falar sobre isso com você, porque essa é uma parte muito, muito, muito séria. Algumas pessoas perguntam isso para você? Você já ouviu essa pergunta? Você mesmo já se fez essa pergunta? Todo o universo vai estar em harmonia, mas tem que tocar nesse ponto. Vamos lá. Por quê? Você sabia que podia ser muito mais fácil para Deus olhar e falar bem assim: para que eu quero problema? Eu quero problema para quê? Vou jogar fora. Essa ideia de criar Lúcifer, não vou criar não. Mas quer que eu te diga uma coisa? Tem um detalhe que a gente não sabe por que Deus não se poupou dessa dor de cabeça. Olha só. Irmãos, Deus tem que viver de acordo com seus princípios. E Ele dá à sua criatura a liberdade de escolher. O nome disso é livre-arbítrio. Presta atenção. O que teria sido se Deus tivesse dito: Adão e Eva vão pecar? Acho que eu não vou criá-los. Esse vai ser o meu segredinho. Ninguém vai saber. Vou contar para ninguém. Eu nem vou criar, não precisa saber. Aí eu sei que Lúcifer também vai pecar. Então eu acho que não vou criá-lo. Isso vai ser o meu segredo universal. E ninguém vai saber. Você gostaria de um Deus assim? Não. Presta atenção nisso. Por que Deus criou Lúcifer? Por que Ele criou Adão e Eva sabendo que ia pecar? Para quê? Se Deus criar somente aqueles que lhe forem obedecer, não estaria respeitando o livre-arbítrio. Se Deus respeitou tanto o livre-arbítrio que estava disposto a criar criaturas que não iriam escolher Ele, custasse o que custasse, isso porque Deus respeita a livre escolha, é a mesma decisão que nós temos que tomar hoje. Você sabe uma coisa que a gente não pensa quando a gente para fazer essa pergunta? Abre bem seu ouvido. Sabe o que Deus sabia também quando estava criando Lúcifer, quando estava criando Adão e Eva? Ele sabia que ele ia ter que mandar o filho dele. Ele sabia também que ele ia ter que entregar o filho. Sabia que Jesus ia ser cuspido. E quer que eu te fale uma coisa? Ele vestiu Adão e Eva
quando eles se despiram, mas o filho foi crucificado nu. Ele sabia que o filho inocente iria sofrer. Mas mesmo assim, sua justiça decidiu que ele criaria seres que um dia se rebelariam contra ele, para que tivessem a oportunidade de dizer sim ou não. Não foi só a decisão de criar Adão e Eva ou Lúcifer, foi a decisão também de, por isso, ter que entregar seu filho. Irmãos, vocês precisam pensar numa coisa. Não é só que Deus tem que viver de acordo com seus princípios. Diante de todo o universo, não é só vindicar o caráter de Deus, não é só dar certo diante de todo mundo, é você e eu poder dizer diante do universo que Deus é que está certo. No final das contas, nosso coração vai ter essa alegria de dizer, Senhor, o Senhor está certo. O Senhor estava certo pelo que o Senhor fez na minha vida. O Senhor estava certo pelo que o Senhor fez em todo o universo. O Senhor está certo por ter criado Adão e Eva. Porque, presta atenção, nenhuma pessoa precisaria ter se perdido. Nem Caim. O sacrifício de Jesus tem essa capacidade. Ele morreu por todos. Sabe quantos já tinham recebido a vida eterna? Abra sua Bíblia em 1 João. É o último texto. Vai lá. 1 João. Corre em 1 João. As pessoas ficam em dúvida com relação a isso. Se elas têm a vida eterna. Deixa eu lhe perguntar. Você tem a vida eterna ou vai ter a vida eterna? Vai em 1 João. Vai lá. 1 João. Presta atenção, capítulo 5. Eu vou perguntar para você. Você tem a vida eterna ou vai ter? Eu queria que todos respondessem agora de uma vez por todas. Queria que você tivesse essa certeza, para ter essa certeza para a eternidade toda. Eu vou perguntar de novo. Baseado no texto que o Senhor Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você acha que você tem a vida eterna ou você vai ter? Vamos deixar a Bíblia responder? 1 João capítulo 5, verso 11, 12 e 13. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Continua. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Vós que creiais no nome do Filho de Deus. Você já tem a vida eterna. No pacote da salvação estava tudo. O Senhor Deus estava te livrando da morte eterna, mas estava também te dando o quê? Vida eterna. Estava te livrando dos teus pecados, mas estava também te dando vida eterna. Quem perder terá perdido tudo. E ele fez isso por quantas pessoas, irmãos? Por quantos? Fez isso por Hitler? Sim ou não? Por Mussolini? Pelos miseráveis da terra? Fez isso por aquelas pessoas que estarão perdidas depois do milênio? Sim ou não? E por que elas não vão se salvar? O sacrifício de Jesus foi feito. Por que elas não vão se salvar? Se foi por elas também. Porque elas não tomaram posse da vida eterna. Só se toma posse dizendo diante de Deus, Senhor, eu quero colocar a minha vida em harmonia com a sua vontade. Eu quero ter o caráter de Jesus. Porque vocês sabem de uma coisa? Ninguém vai chegar no céu. Ninguém. Respeitando a sua própria vontade. Aqui na terra a gente faz. Desculpa, isso eu não gosto. Olha, essa cor não gosto muito. Nem essa comida aqui. Respeite, me respeite. Aqui a gente fala isso. Mas daqui uns dias, nós todos vamos gostar da mesma coisa. Daqui uns dias nós vamos querer todos a mesma coisa. E você quer saber de uma coisa? O propósito maior de Deus, a essência do trabalho de Deus é que não sobre nada de você. Que não sobre nada da gente. Só Ele. Nós vamos cantar novamente, tá? Vamos cantar de novo diante de Deus aquele hino que cantamos ontem. Senhor, eu preciso de um milagre em mim. Eu preciso que o Senhor me transforme. Eu preciso que o Senhor me mude. Irmãos queridos, querem participar daquele momento no céu? Quer participar daquele momento em que o Senhor Deus vai fazer
aquela transformação, aquela mudança diante do universo. Vai cuidar dos corações, vai fazer aquilo que é preciso. E o julgamento acontecer e estarmos livres e podermos ouvir de Jesus: bem está, servo bom e fiel. Quer? O momento de resolver o problema é agora. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de, diante de Deus, dizer: Senhor, eu quero. Então, enquanto eu canto e você canta junto, vamos pedir que os anjos estejam tomando o tom da nossa voz e possam cantar juntos também. Vamos lá? Pai, aqui se encontra um filho teu, que já viu milagres e os viveu. A verdade é que eu te conheço muito mais do que mereço. Pode cantar junto. Mas, Pai, tu sabes bem meu coração. Nem sempre é fácil entender teu não. E apesar de estar dolorido, o remédio é teu abrigo. Não entendo os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é sempre boa e eu aceito. Mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé. Preciso o que, irmãos? Preciso de um milagre em mim. Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim. Eu sei quem tu és e mais que eu, tu sabes muito bem o que eu sou. Eu sou fraca, imperfeita, ilimitada e preciso do Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Renova-me. Renova-me. Preciso de ti, preciso de ti, renova-me, renova-me. Não entendo os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é sempre boa e eu aceito. Mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé. Preciso do que, irmãos? Preciso de um milagre em mim. Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim. Eu sei quem tu és e mais que eu, tu sabes muito bem o que eu sou. Eu sou fraca, imperfeita, ilimitada e preciso do Senhor. Tu és a força que eu preciso para ser quem tu me confiou. Pois eu sei que sendo menos do que nada, tu de mim se agradou. Renova o que
se perdeu. Eu quero ser um servo teu. Eu sei quem tu és, por isso eu creio e peço um milagre em mim. Preciso de ti. Preciso de ti. Renova-me. Renova-me. Preciso de ti. Preciso de ti. Renova-me. Renova-me. A escolha é nossa. Qual juízo queremos que seja feito sobre nós? Antes ou depois da volta de Jesus? Queremos estar dentro das portas ou fora das portas? Se todos vão ter que se ajoelhar diante de Deus e confessar que Ele é justo, por que não confessar que Ele é justo agora? E confessamos que Jesus é justo agora. Agora é mais inteligente isso. Confessar que Ele é justo agora é dizer diante do universo: o Senhor está certo e o diabo está errado. E a gente prova isso pelas atitudes que toma, pelas coisas que permite na vida, pelas escolhas que faz. Na verdade, para quem se entregou a Deus, a eternidade já começou. Alguns não vão nem morrer. Alguns não morrerão. Você sabe o que significa isso? Para alguns de nós, nem vão passar pela morte. Já teriam que estar vivendo aqui, e estaremos vivendo lá. Essa é a nossa chance. E tudo é uma questão de escolha. Deus escolheu criar você, mesmo sabendo que você ia pecar. Deus escolheu me criar, mesmo sabendo que eu ia pecar. Por quê? Porque eu teria a chance de me salvar. Porque o Filho dele ia fazer tudo o que fosse preciso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha de bênção e poder. Que o Senhor encha de força e coragem, que você possa pregar esse sermão, as 3 etapas do juízo, antes do milênio, durante o milênio e depois do milênio. E que o Senhor faça em nossa vida aquilo que Ele planejou. Quero te convidar para você ajoelhar e orar diante do Deus de toda a terra, aquele que faz o que for preciso para cuidar de nós. Vamos lá. Pai Santo, Tu que és o ancião de dias, em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que foi levado em 1844 para dentro do lugar de Santíssimo, se apresentou a Ti para receber o reino. Em nome de Jesus, o nosso Redentor, aquele que está investigando cada nome que vai subir, Senhor, eu sei que o meu nome está lá. O nosso nome está ali, Senhor, e é Jesus que se coloca quando o nosso nome é chamado, porque Ele é nosso advogado. Em nome desse Jesus, Senhor, que nos levará para abrir os livros do céu. E então, com os livros do céu, Senhor, durante o milênio, podermos fazer uma parte do plano da redenção, cumprir uma parte do plano da redenção junto com Jesus. Na verdade, Senhor, ajudaremos a terminar o plano da redenção. Pai, irmãos, Pai Santo, eu quero colocar essa igreja, as pessoas que estão nos ouvindo, minha casa, nossa vida, e te pedir perdão, Senhor, por nosso descaso, porque passamos muito tempo da nossa vida sem dar a importância que devia, todo o cuidado que o Senhor tem, que tem levado tempo, mas no seu cômputo não existe nem tardança, nem adiantamento. O Senhor sabe exatamente por quê. Nós te agradecemos por todo o teu trabalho. O Senhor é justo. Louvado seja o teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa essa igreja. Abençoa a Suíça, Senhor. Um dia a Suíça foi chacoalhada pela tua verdade.
Ajuda, Pai de amor, para que isso aconteça novamente. E eu sei que todos terão que ouvir. Eu tenho certeza absoluta. E que essas bocas, Pai de amor, possam ser ungidas, estas línguas aqui, estas mentes, para fazerem esse trabalho, para ajudarem a levar pessoas para o teu reino, para que sejam julgadas antes da volta de Jesus. Em nome de Jesus eu rogo e agradeço. Amém, Senhor. Deus abençoe você e até amanhã.